Olá, olá, meus queridos alunos, voltando aqui para trabalharmos, né, um pouquinho acerca do RTD. Está disposto lá no capítulo 19, tá, das normas de serviço da Corregedoria de São Paulo. Não se esqueçam, tá, de dar uma lidinha lá no provimento 42 de 2016, tá muito bem lembrado pelo Márcio Moraes, né, meu grande amigo, que dividiu comigo hoje, né, algumas palestras, algumas questões aí do GADEC. Tratou de RCPJ, de RTD, desculpe, de maneira muito bacana, né, muito bem bem clara, né, bem tranquila, objetiva, né, diga de quem sabe, trabalhou muito bem, né, dentro dessa atribuição. Então, um destaque lá, deu uma lidinha muito boa, provimento 42 de 2016 do CNJ, e nós trabalharemos aqui então a respeito das questões normativas, tá? Primeiro de tudo, né, o RTD ele visa, né, principalmente a prova da existência, né, e da data de um determinado contrato, né, ou determinado documento que vai ser levado a registro, ou até mesmo da conservação perpétua, né, de seu conteúdo, quando tratar-se de registro para fins de mera conservação. E isso, né, na verdade, ele também gera, né, eficácia dos atos e negócios jurídicos, ou seja, declarando também eficácia erga omnes, tá? Principalmente no que diz respeito a bens móveis. Entre os princípios, né, muito bacana lembrar que é o princípio da segurança, legalidade, territorialidade, compatibilidade, preponderância e finalidade. Explicando em via de regra, segurança jurídica é o que a gente já está acostumado a trabalhar, né, com a segurança dos atos, pautado no princípio sempre da legalidade, ou seja, o título tem que estar apto, né, para ser levado a registro, né, para que ele seja publicizado e tenha a opinibilidade erga omnes, principalmente no RTD, vinculado com a legalidade, a territorialidade, onde nós não vamos esmiuçar isso agora, tá? Em virtude de algumas mitigações da territorialidade, mas via de regra é o domicílio das partes de todos os contratantes, são os, né, na verdade, competentes para todos os registros. Então, se tiver 30 pessoas numa relação contratual em 30 comarcas distintas, serão feitos 30 registros para que efetivamente isso tenha, né, efetivamente oponibilidade, ou seja oponível erga omnes, seja oponível contra todos. Compatibilidade, efetivamente, né, do RTD, que nada mais era do que aquelas questões que nós já tratamos, só pode ser feita uma verbação aonde tem o registro, e também tem-se por princípio da compatibilidade esse caráter residual do RTD, quando tratamos aqui de mera conservação, ou seja, o que não é relativo a bens imóveis pode ser trazido para o RTD de maneira tranquila. A preponderância, o que é o princípio da preponderância? Quem tem mais força documental? Um contrato registrado ou um contrato não registrado? Obviamente que é o contrato registrado, ele prepondera sobre os regimes, né, dos contratos que não foram levados ao RTD. E, por fim, o princípio da finalidade, que nada mais é do que garantir a segurança, a eficácia, né, a publicidade, a autenticidade dos atos no RTD. Então, são todos princípios, na verdade, que, embora pareçam independentes, estão todos ligados um ao outro de maneira muito sensível. Dentro do item 2 do RTD, o que a gente vai ter ali? Será feito, né, o registro. Aqui tem uma série de coisas, tá? De documentos particulares, prova das obrigações convencionais de qualquer valor, penhor sobre bens móveis, calção de títulos da dívida pública federal, estadual, municipal ou em bolsa, parceria agrícola ou pecuária, mandado judicial de renovação de contrato de arrendamento, quaisquer títulos cuja competência não esteja atribuída a outras serventia. Aqui está o princípio, o princípio residual, né, do RTD, ou seja, o que não tem registro nos outros vem para o RTD. E aqui nós temos uma questão de facultatividade, ou seja, registro facultativo para fins, né, exclusivos de mera conservação. E para surtir efeitos, né, no item 2.1, deverão ser levados ao RTD. Nesse caso, temos o contrato de locação de prédios, né, sem prejuízo de serem levados ao RI com cláusula de vigência, né, quando for o caso da coisa locada, decorrentes de depósitos e calções feitos em garantia, em obrigações contratuais, cartas de fiança em geral por instrumento particular, né, seja qual for a natureza do compromisso, contratos de locação de serviços não atribuídos a outras especialidades, contratos de compra e venda em prestações com reserva de domínio ou não, tá? Então não precisa, tá? Não é relevante no contrato de compra e venda prestações de reserva de domínio, tá? Se tratando aqui principalmente de bens móveis. E os contratos de aliança fiduciária ou promessas de venda referente a bens móveis. Todos os documentos de procedência estrangeira, né, acompanhados de suas respectivas traduções, ou seja, um documento estrangeiro para que ele produza efeitos no Brasil deve ser, né, registrado na RTD, salvo algumas pequeníssimas exceções. Quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem como penhor destes, os atos administrativos expedidos em cumprimento de decisões judiciais sem trânsito em julgado, que foi determinada a entrega pelas alfândegas e mesas de renda de bens e mercadorias procedentes do exterior, instrumentos de cessão de direitos de crédito, subrogação e dação em pagamento, certificados digitais emitidos para guarda em servidor seguro criptografado, averbando-se cada utilização da respectiva assinatura digital com a indicação do nome do arquivo assinado, IP da máquina, data e hora.
Tá, isso aqui é muito importante, tá, pessoal, que ele já traz uma certa, né, possibilidade de fragilidade da criptografia dos dados virtuais. Então você pode sim levar para o RTD para que tenha um pouco mais de segurança, tá? Que deve ser obrigatoriamente levado o quê? Para fiscalizar isso de maneira contundente. Porque uma assinatura de um documento digital ela também tem que ser dotada, né, de critérios de certeza. Então não é a mera assinatura do documento digital, já deixa isso de maneira inequívoca. Deve ser levado sim ao RTD e a permissiva está aqui na letra K. Compete privativamente ao RTD do domicílio das partes mencionadas no título, ou seja, todas as partes, registra-se em todos os domicílios de todos os RTDs, ou seja, de todas as comarcas. É vedado, né, o registro de autenticação de mídia, CD, DVD, Blu-ray, por ausência de previsão legal. É vedado também o registro conjunto de títulos e documentos, exceto para fins de conservação. E os registros deverão ser providenciados daqueles atos lá do item 2.1, aquele que fala deverão ser registrados, né, que nós já tratamos aqui de maneira exaustiva, no prazo de 20 dias, para que tenha o que? Retroaja aos efeitos a data da prenotação, ou seja, efeitos ex tunc, né, a data da prenotação, os efeitos da oponibilidade erga omnes. Se for realizado fora do prazo de 20 dias, o efeito do registro ex nunc começa a valer da data do registro e não da prenotação, tá? Então muito cuidado com isso. O registro facultativo, né, exclusivamente, não gera publicidade nem eficácia, né, e isso deve ser mencionado de maneira inequívoca, tanto ao interessado quanto nas certidões que são expressas, são expedidas, né, em virtude disso. E o registro para fins de conservação, que pode abranger papel suscetível de microfilmagem ou tipo de arquivo eletrônico, deve ser inserido no tipo PDF-A, que é um tipo de PDF que veda, né, uma alteração do arquivo. Apresentado algum documento em cópia, essa circunstância deverá ser expressamente esclarecida tanto na certidão como no registro em cada página em que for realizado. Pode ser registrada a cópia? Sim, mas isso tem que estar previsto expressamente, tanto nos registros quanto nas certidões expedidas, que aquela certidão trata-se de um registro de uma cópia de um determinado documento. Então é isso que esse item 3.4 quer dizer. O registro exclusivamente para fins de mera conservação deverá ser feito em livro específico. O que ele quer dizer livro específico? Do artigo 134. São os livros desdobrados ali no RTD. Esses livros desdobrados, eles podem ser, na verdade, requeridos, né, ao juiz corregedor permanente, que sejam desdobrados nesses respectivos livros, né, específicos ali do RTD, criando-se aqui um registro para mera conservação, para que não fique confundindo, né, com o registro de integral, né, do B ou registro por extratos do C, que nós já trataremos aqui especificamente. Então, para não gerar essa confusão do que é mera conservação, do que é registro inteiro teor, né, o registro ipsis literis ou registro por extratos, né, o registro seja por pedaços, ali, partes importantes do documento, pode ser aberto um livro, né, específico, pode não, na verdade deverá, né, o que as normas dizem aqui no 3.5, ser o que? Desdobrado um dos livros ali para que ele receba tão somente atos para fins de mera conservação. E não poderão ser registrados exclusivamente para fins de mera conservação contratos em plena vigência e documentos legalmente sujeitos a registro que exijam publicidade, ou seja, em outras determinadas serventias, como pode ser o caso, exceto caso isso, né, seja requerimento expresso, né, contendo a declaração do apresentante. O que ele quer dizer com esse item, tal, 3.6? Que você não pode utilizar, né, de maneira transversa o RTD para dar uma certa eficácia, né, oponibilidade erga omnes de um documento. Ou seja, você não pode pegar uma escritura pública de compra e venda de um bem imóvel e levar para o RTD e esperar que aquilo vai gerar uma oponibilidade erga omnes como se ele tivesse sido registrado respectivamente na matrícula lá no registro de imóveis. Porém, nada impede que você leve essa escritura no RTD e peça o registro para fins de mera conservação. Então é isso que ele quer dizer. E também os contratos que ainda estejam em vigência, ou seja, os contratos que estejam sendo cumpridos, com as obrigações, ou seja, com os tratos ainda relativos a esse contrato, estejam ainda em pleno cumprimento e vigência. Nesse caso, só poderá ser registrado ali para fins de mera conservação se isso constar expressamente, tá, desse registro e o requerimento seja expresso da pessoa, falando, ó, eu não quero burlar o sistema, eu quero conservar esse documento, tá ok? Maravilha, registra para fins de mera conservação. O interessado, né, que deverá ser previamente esclarecido de que o registro facultativo exclusivamente para fins de mera conservação prova apenas a existência, a data e conteúdo do documento, nada mais, tá? E isso, então, né, as ocorrências que alterem os documentos registrados, no que se refere às suas cláusulas em geral, obrigações e pessoas que nele figurem, serão averbadas no registro originário. Aqui no item 5 nós temos a mesma sistemática que nós tratamos lá no RCPJ de forma exaustiva, só a verba aonde já foi registrado, tá? Então não pode praticar atos de averbação de maneira, ou seja, desvinculada aos próprios registros. A preservação em microfilme para backup, onde houver, seguirá a ordem cronológica dos registros de averbações, né, que é uma terminologia bem tranquila, né, que pode ser que caia na prova, por isso que eu destaquei.
Muito cuidado, tá, com o item 6, aqui, caso que salvo exigência legal expressa em relação ao documento específico, são desnecessários o reconhecimento de firma e assinatura de testemunhas instrumentárias no âmbito do RTD. Tá? Então, cuidado, tá? Lá no RCPJ, você precisa do reconhecimento de firma dos sócios no ato constitutivo. Tá? Então, aqui no RTD, a regra é não precisar de reconhecimento de firma, salvo algumas questões, onde ele diz, por exemplo, nos termos de quitação, precisa do reconhecimento de firma. Também precisaremos do reconhecimento de firma quando se tratar de procurações, se forem particulares dos próprios, né, envolvidos na procuração, se for pública, daquele que assinou respectivamente o traslado, né, seja substituto, oficial, ou até mesmo se tratando de uma certidão de um escrevente. Então, por isso, tá, cuidado, tá? A regra é que não precisa de reconhecimento de firma no RTD. Porém, temos algumas exceções bem contundentes relativas a quitações, procurações, e ainda lá na frente trataremos também de uma outra hipótese ali que pode ser utilizada, que eu vou destacar para vocês. Também teremos no RTD os serviços compartilhados, tá? Assim como acontece lá no RCPJ, também segue a mesma sistemática, tá? Para recepção em e-mail eletrônico, facultativamente, entre eles, se tiver consenso, aprovação do corregedor, será obrigatória a distribuição qualitativa e equitativa dos títulos, né? Bem como respeitado o princípio da territorialidade. Então segue a mesma coisa que eu falei para vocês, a do RCPJ também entra no RTD. Lembrando que estão sempre juntos, acumulados de maneira igual. Então isso pode ser, né, casado, né, no RCPJ e no RTD para que seja feita essa prévia distribuição. O item 8, tá? O oficial do RTD ele deve comunicar à Receita Federal registros que envolvam alienações de imóveis celebradas por instrumento particular, tá? Quando isso for registrado na RTD, que nada mais é do que a emissão das DOI, que é a DOI que deverá ser emitida até o último dia útil do mês subsequente à prática do ato, tá? Então cuidado com isso a respeito da DOI. Da escrituração, o que eu quero tratar com vocês aqui no RTD? No RTD nós temos 5 livros, né, especificamente, além dos livros que podem ser desdobrados. Então, nós temos aqui o livro A, que é o livro protocolo, o livro B, que é para registro integral, ou seja, registro ipsis literis dos documentos apresentados ao RTD. Temos também o livro C, que é para registro por extratos, né, ou seja, são os resumos, né, dos livros ser registro, são pequenos pedaços, frações dos documentos que são levados para registro. O D, que é o indicador pessoal, e o livro E, que é o indicador real. Lembrando, né, o livro C ele pode ser dispensado se utilizar o sistema de microfilmagem. Então, o livro lá que nós tratamos aqui, né, do livro C, que é para registro por extrato, se for microfilmado, não precisa se utilizar de livro físico, né, no caso do RTD. E lembrando também que o livro para mera conservação ele será um desdobramento do livro A. Tá? Desculpe, livro B, tá? Que é o livro do registro integral. Então, desdobrado o livro B, e surge também o registro, né, com a letra respectiva para fins de mera conservação, que não seja respectivamente aqui vinculado, né, como se fosse utilizado por extrato. Então nós temos também aquele livro para fins de mera conservação, embora não esteja elencado nesse rol, por uma dedução lógica das normas, nós temos que trabalhar com ele também. É facultado o desdobramento dos livros, cuidado, tá? Aqui no caso dos livros para utilização de várias atividades, ou seja, ou para escriturações simultâneas, ele é facultado desde que autorizado pelo juiz corregedor permanente. Porém, para mera conservação, o livro ele deverá ser desdobrado, tá? Então tome muito cuidado na hora de vocês interpretarem o item 3.5 junto com o item 10, tá? Não confundam os dois. Um refere-se ao registro, né, dos livros B e C, que podem ser desdobrados a critério do registrador com autorização do juiz corregedor permanente, porém, obrigatoriamente, o livro B ele terá um desdobramento em virtude do item 3.1, lá que a gente tratou lá atrás, né, 3.1 não, desculpe, né, o item 3.4... onde nós trabalhamos, já para fins de mera conservação, 3.5, desculpe. Então, lá no item 3.5, nós teremos um desdobramento obrigatório do livro B, porque a norma diz que deverão ser desdobrados ali, aqueles livros, para criar um livro específico de registro para mera conservação. Enquanto aqui no 10 ele diz que é facultado. Então, tirando aquele livro do 3.5, os demais terão facultatividade de desdobramento, desde que autorizado pelo juiz corregedor permanente. O desdobramento também é permitido nas mesmas condições quando, por acúmulo de serviço, haja necessidade de que os registros sejam feitos em mais de um livro simultaneamente, ou seja, um RTD muito grande, né, então com vários escreventes, pode ser, né, esses livros desdobrados, né, para que trabalhe de uma maneira mais rápida, né, e tranquila, e eles desdobrados terão as indicações F, G e H precedidas da indicação referente ao livro originário. Ou seja,
Se for um desdobramento do livro B, trataremos então com o livro BF, livro BG, livro BH, livro BI, livro BJ e por assim vai sucessivamente. Todos esses livros da RTD terão 300 folhas ou mais as necessárias que se complete o expediente do dia em que esse número for atingido, tá? Então, ou seja, o número máximo de folhas não é absoluto, pode sim ultrapassar o número de 300 folhas. O livro B, que a gente vai tratar lá do item 13, a escrituração dele será contínua, tá? Que é para usar do seu registro integral, vedada, né? Que no caso que seja utilizada uma folha para cada registro, ou seja, você não terminou um determinado registro no meio da folha, ou seja do verso ou do anverso, você vai dar sequência dali em diante, tá? Do meio para frente. Então não pode ser reservado, né? Como se fosse uma ficha ou matrícula. Então tem que ser o registro contínuo, ou seja, ininterrupto. Utiliza-se para sempre aquela folha sem interrupção. Então vai ser R1, se foi até metade da folha, passa, vai ter o registro 2 e sucessivamente a quantidade de números que tiver que serem realizados nesses registros. Caso não seja adotada escrituração em formato eletrônico, né, ou poderá ser implantado um livro B auxiliar em caráter facultativo. A adoção desse sistema não implica em dispensa de qualquer anotação necessária para o protocolo ou para o livro B, então tome muito cuidado com isso, e poderão ser inutilizadas após prévia reprodução por processo de microfilmagem ou mídia digital as cópias de documentos arquivados no livro auxiliar B. Tá? Então, o que foi utilizado para o livro auxiliar B poderá sim ser inutilizado. Item 16.1 tem uma recomendação muito importante, que recomenda o seguinte: a substituição do indicador pessoal por um sistema informatizado. E o mesmo também acontece, né, quando nós temos lá no registro de imóveis, né, dentro do indicador pessoal e do real, que recomenda-se a adoção do sistema informatizado. E aqui na sequência, né, do 16.2 diz que o livro será formado com elementos identificadores dos bens, objetos de contratos de garantia, tá? Então esse indicador real ele tem um específico dado que pode ser levado a ele, ou seja, ele tem que construir um índice somente de contratos de garantia, sendo recomendável a utilização do sistema informatizado também. Tá? Então cuidado, tá? O livro E indicador real ele fica totalmente adstrito a contratos de garantia, tá? Então não é tudo que tem sobre bens móveis que vai para o RTD que vai para o indicador real, tá? Muito cuidado com isso. E a oficial é facultada a efetuar o registro por meio de microfilmagem, né? Quando a gente está tratando aqui tem dos livros, tanto também no livro A, que é o livro protocolo, né, que também poderá ser microfilmado. O livro D aqui, o E, né, normalmente ele fala no 19.2 dos bens ofertados como garantia, ou seja, ele reforça a mesma tese que eu já disse para vocês aqui. Para a utilização de microfilmagem, o RTD, né, nesse caso, deve estar obrigatoriamente autorizado pelo órgão competente do Ministério da Justiça, e se ele utilizar microfilmagem de empresas terceirizadas, essa empresa também deve estar autorizada pelo Ministério da Justiça. Item 21, o registro integral dos documentos consiste na sua trasladação, aqui tratada no sentido integral, ou seja, ipsis literis, ou seja, verbo ad verbo, palavra por palavra, e na estrita literalidade do que foi apresentado. No item 23, quando o documento a ser registrado no livro B for impresso e idêntico a outro já registrado na íntegra, far-se-á novamente somente remissões, né, consignando o nome das partes, características do objeto e demais dados de claros preenchidos no documento, precedendo quanto mais a simples remissão àquele outro já registrado. Então, se já tiver um registro integral e vier um registro novamente, né, de uma outra questão muito semelhante, ou seja, do mesmo contrato novamente, só que seja para fins diversos, ou até mesmo para fins de notificação, se for o caso, far-se-á então uma remissão àquele registro já feito, para não precisar replicar o registro todo de novo. Tá? Então, por uma questão até de economia registral aqui, aplica-se essa facultatividade lá do item 23. O registro facultativo para fins de mera conservação do contrato de constituição da sociedade simples no livro B será feito mediante a comprovação da regularidade de sua constituição, ou seja, se estiver irregular a sociedade simples, ela não pode ser registrada no RTD. Tá? Ela obrigatoriamente primeiro ela tem que ser registrada lá no livro A do RCPJ para depois ela ter eventualmente o registro aqui no livro B, né, que é no desdobramento do livro B, para fins de mera conservação. Item 26, o registro dos contratos de garantia em geral, de penhor, calção e parceria será feito com a declaração aqui são as qualificações, nome e profissão, domicílio do credor, do devedor, valor da dívida, juros, penas, vencimentos, especificações dos objetos empenhados, da pessoa em poder em que ficam, da espécie do título, das condições do contrato, data e número de ordem. Tá? Então aqui é uma série de elementos que vocês têm que dar uma decoradinha lá no item 26.
e recomendam-se, né, que esses registros, né, de contratos de garantia em geral sejam feitos no livro B de registro integral, tá? O que diz o 26.1. E nos contratos de parceria, né, será considerado credor para fim de registro o parceiro proprietário, ou seja, que é o dono, né, daquela área rural, né, no regime de parceria, e devedor o parceiro cultivador, que é aquele que efetivamente está explorando a terra. Então, o credor é o parceiro proprietário e o devedor é o parceiro cultivador, tá? O criador ou qualquer modo exerce atividade produtiva. E os registros, o registro e a averbação de título do documento que tem o interesse de fundações serão efetuados mediante cientificação do Ministério Público. Passando a seguinte, né, nós tratamos aqui da ordem do serviço, né, muito cuidado no item 28, né, que serão anotados sempre, né, os títulos apresentados no protocolo, seja para registro, seja para averbações. Lá no item 30, tá, nós tratamos aqui a respeito dos documentos em língua estrangeira, tá, que os títulos, documentos ou papéis escritos em língua estrangeira poderão ser registrados no original, no livro B, quando adotados caracteres comuns, porém, no livro C, precisa da tradução obrigatoriamente. Então, se for registro integral, pode sim ser utilizado o registro em língua estrangeira. Porém, se for registro por extratos, tem que ter obrigatória tradução, tá? Então, obviamente, para não prejudicar a integralidade do documento e gerar insegurança. Tá? Então, se for para registrar integralmente, vai para o livro B. Se tiver que ser feito o registro por extratos, ou seja, por pequenos quesitos no livro C, aí precisa sim da tradução respectiva. Item 33, nos termos de encerramento diário do protocolo deverão ser mencionados pelos respectivos números os títulos apresentados cujos registros ficarem adiados, com declaração dos motivos do adiamento. Aqui, pessoal, a gente tem, né, essa mesma premissa de o que entrou no protocolo deve ser praticado no mais rápido possível, se não, né, de maneira já instantânea. Caso isso não seja realizado, então aqui tem que ser colocados os motivos, né, desse sobrestamento do registro. 37. O registro e a averbação deverão ser imediatos, tá? O que eu acabei de replicar para vocês lá daquele item que nós lemos aqui antes, a respeito do item 33. Ou, quando não possam ser por acúmulo de serviço, deverão ser feitos no prazo estritamente necessário e sem prejuízo da ordem de prenotação. Tá? Então, o fato de atrasar não mistura a prenotação. Tem que exaurir tudo aquilo que está na ordem da prenotação para que tenha a sequência das rotinas diárias da serventia. 38. Deverá ser recusado o registro a título, documento ou papel que não se revista das formalidades legais exigíveis, devendo a respectiva nota devolutiva indicar o vício extrínseco obstativo do registro. Nesse caso, o oficial ele vai fazer o quê? Ele vai sobrestar o registro, tá, depois de protocolizado, até que notifique o apresentante dessa circunstância. Se o apresentante insistir no registro desse título, podem ocorrer duas coisas, tá, que a gente vai ver aqui. A primeira delas, com o requerimento expresso, né, e a nota da ocorrência, né, o registrador ele poderá realizar esse registro, porém, se ele ainda ficar inseguro, ele poderá submeter ao juiz corregedor competente, tá, via dúvida, aqui mais uma hipótese de via de suscitação de dúvida de ofício, ou até mesmo, tá, ao invés de suscitar dúvida, ele pode notificar o signatário para assistir ao registro. O que é essa hipótese, pessoal? Você tem ali um contrato, por exemplo, de parceria agrícola, né, uma parceria rural, onde a pessoa que está apresentando, você está um pouquinho ali reticente a respeito daquele teor, daquele contrato, está um pouco estranho. Aí você recusa, o interessado vem e insiste, aí você fala, não vou fazer. Aí você tem duas opções. Bom, suscito dúvida para o juiz corregedor, né, porque trata-se de um ato de registro estrito sensu, ou eu posso notificar o proprietário, né, o credor, que é o proprietário da terra, e o devedor, que é aquele que está utilizando a terra efetivamente, para que eles manifestem, para compareçam à serventia e assistam, ou seja, que falam, vão na serventia e falem, não, tá ok, esses contratos são nossos mesmo. Ou ele diz, fala, não, peraí, esse contrato foi fraudado, temos um problema muito grave aí dentro dessa sistemática toda. Então, por isso que esse mecanismo tão seguro aqui do 38.2, que pode até mesmo notificar, né, os signatários do contrato para facilitar e melhorar um pouquinho a questão de segurança. Quando a falsificação for evidente, tá? Ou seja, gritante, né? Uma coisa absurda, nesse caso vai ser sim, né, protocolizado e levado para o juiz corregedor permanente para que ele tome as medidas cabíveis, né? Que já é uma casa até, né, eventualmente de tratando de uma falsificação evidente, de questões até de natureza de instauração de inquérito policial para apuração de eventual crime, tá? Quando o título já registrado por extrato, tá? Estamos trazendo lá do 39, for levado a registro integral, ou seja, foi registrado já no livro C, mas ele vai ser registrado agora no livro B, ou quando for exigido simultaneamente, a pessoa chega e fala, quero registrar tanto no por extrato como também o registro integral. Pelo apresentante, o duplo registro, tal circunstância será mencionada no lançamento posterior, ou seja, registra por extrato e no integral menciona
que existe um livro, já existe, né, um registro por extrato ou vice-versa, a depender da ordem que seja adotada pelo registrador de títulos e documentos. Então faça remissões recíprocas, tá? Se um documento for apresentado para ser registrado tanto no B quanto no C. Então vai ser mencionado nos dois que há um cruzamento de registros entre ambos os títulos, entre ambos os livros. As procurações, item 40, tá? Lembra que eu destaquei para vocês a questão do reconhecimento de firma? Tá aqui agora. As procurações levadas ao RTD deverão trazer sempre as firmas reconhecidas dos outorgantes. Porém, se tratando de traslado, deverá ser reconhecida a firma de quem o tiver assinado. Tá? Item 40 e 40.1. Ele excetua o que a gente disse lá atrás da regra da desnecessidade de reconhecimento de firma nos instrumentos levados ao RTD, exceto quitações, e aqui também a hipótese de procurações. 42. Quando o oficial do apresentante requerer, deverá notificar do registro ou da averbação os demais interessados que figurem no título, documento ou papel apresentado ou quaisquer terceiros que lhes sejam indicados. Aqui são as hipóteses de notificação, pessoal. Via de regra, para vocês entenderem de uma maneira bem tranquila, o que é a notificação do RTD? A notificação do RTD não é nada mais... não é um mecanismo, né, de utilização, de chegar lá e falar para o registrador, notifica tal pessoa e ponto. Eu preciso constituir ela embora, eu preciso comprovar uma determinada situação com ela, com um determinado interessado, vá lá e notifique. Não. Na verdade, o que se trata a notificação? A notificação é uma exteriorização de um ato praticado pelo registrador de títulos e documentos que foi ou registrado ou averbado na sua competência ali, né, realizada no livro B, no registro integral. Então você está notificando a pessoa do teor daquilo que foi levado, ou seja, daquele documento que foi levado ao RTD. E isso sim pode gerar implicações jurídicas diversas, né, dentre constituição e mora, prazo inicial para correr juros, correções monetárias ou eventualmente multas, né, moratórias, penas, arras ou qualquer outra coisa que venha ali ser utilizada, né, como esse mecanismo de cientificação de uma das partes para que gere isso efeitos jurídicos, tá? Então, utiliza-se a fé pública do registrador de títulos e documentos, porém, o documento ele deve ser ou registrado ou averbado. E o que a pessoa será notificada será do teor desse registro e dessa averbação. Então, tenham em mente essa sistemática que facilita muito para vocês o entendimento do que é uma notificação da RTD. Tá? Então, cuidado, tá? Não é uma mera, né, um pedido de notificação como se você estivesse indo no correio, mas você vai lá no RTD e põe uma correspondência e manda entregar para a pessoa para que ela assine e isso retorne para você com a assinatura dela, com a contrafé, por exemplo. Não é esse caso. Ele vai ser notificado do teor de um ato que foi praticado e que está ali no registro para sempre. Tá? Então, muito cuidado com isso. As comunicações extrajudiciais poderão ser efetivadas pessoalmente, por via postal ou por meio eletrônico ou por edital afixado em local próprio da serventia e publicado eletronicamente no portal da central do RTD PJ. Se as notificações forem realizadas pelo próprio escrevente da serventia, este deverá ser autorizado pelo juiz corregedor permanente, tá? Muito cuidado. Seu apresentante, né, aqui no caso 42.5, tá? Os documentos e anexos registrados, qualquer que seja o meio de sua apresentação, não se admite a anexação de objetos corpóreos ou outro tipo de documentação que não possa ser impresso, tá? Então, muito cuidado com isso. O Márcio, né, ele tratou muito bem isso na nossa reuniãozinha do Zoom, né, quando as pessoas tentam, né, no contrato de locação enviar via RTD as chaves do imóvel, né, para efetiva entrega. Esse objeto não é passível de entrega, tá? Não pode ser realizado, né, pelo RTD essa entrega de objeto. Assim como também, né, eventualmente um documento, né, dito aqui de maneira até entre aspas, ele não possa ser impresso. Por exemplo, um maluco vai lá e me picha no muro uma nota promissória, onde ele coloca: pagarei por esta via única de nota promissória na data tal, valor X a determinada pessoa que é o beneficiário. Aí, de repente, a pessoa vai lá no teu cartório, né, do RTD, te chama e fala assim: tem uma nota promissória no muro ali, eu quero que você notifique essa pessoa dessa promissória para que ela compareça, né, no RTD para teor, né, de eventualmente notificar ou reforçar tão somente, né, a questão da mora dela nessa nota promissória. Como é que o RTD, né, ele vai ver uma questão de uma inscrição de uma parede, ele vai conseguir imprimir isso? Não tem como. Né? Então isso se torna completamente inviável. Né? Então tem que ser relativamente documentos de maneira palpável. Tá? Ou até mesmo documentos no sentido eletrônico. Tá? Então cuidado, muito cuidado com isso, que é o que esse item quer dizer das normas, essa vedação. 42.6. Nenhuma certidão das notificações será fornecida antes do perfazimento do registro. E o 42.7 considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação, independentemente de averbação do cumprimento da diligência ou impossibilidade de sua realização.
Tá? Então, cuidado, tá? A certidão das notificações, elas não podem ser expedidas antes de ser feito o registro. Então, primeiro registra o documento, depois expede a notificação. Aí a outra questão é lá no 42.9, que estando pendente a notificação, o oficial não fornecerá a terceiros informações pertinentes ao registro, que possam frustrar a efetivação da diligência. Tá? Então, cuidado, tá, com esses itens para vocês interpretarem de maneira harmônica. Tá? Primeiro de tudo, só pode ser expedida uma notificação da RTD se for primeiro realizado o registro. E só pode ser expedida uma certidão da situação da notificação a um terceiro que não seja o apresentante, caso tenha sido realizada, né, positiva ou negativa, frustrada, né, depois das 3 tentativas, sendo a primeira diligência no prazo de 15 dias, né, realizadas pelo menos 3 diligências no prazo de 30. Então aí sim poderá ser expedida uma certidão dessa notificação. Tá? Então muito cuidado, tá? Primeiro registra o documento, né, que vai ser cientificado, depois expede-se a notificação e depois de aperfeiçoada a notificação, seja ela positiva ou negativa, aí sim os terceiros poderão ter acesso ao conteúdo dessa notificação, ou seja, o conteúdo do sucesso, né, do êxito dessa notificação. E as certidões de documentos registrados, né, que forem expedidas a pedido de terceiros, estando ainda pendente a notificação, não conterão informações que permitam vincular tais registros às notificações pendentes. Cuidado, pessoal, foi dada entrada lá, por exemplo, num contrato, tá, um determinado contrato que estipula certas obrigações. Porém, este contrato, tá, foi aperfeiçoado, tem oponibilidade erga omnes, tá? Não esqueçam disso, tá? A gente está tratando de um contrato. Porém, o apresentante ele solicita que esse terceiro, né, seja notificado. E aparece uma pessoa que o interesse dela é tão somente em relação ao teor do contrato, ou seja, da obrigação que está ali retratada no contrato, erga omnes, aquela oponibilidade que foi gerada na publicidade do contrato. Essa pessoa pode pedir certidão desse contrato, ou seja, pode pedir certidão desse registro? Lógico. Só que o que acontece, se a notificação ainda estiver pendente, ela não vai ter ciência desse teor de uma notificação, porque é uma relação estranha àquilo que ela está buscando ali. Ela quer saber a publicidade do teor do contrato e não da sorte, né, do que está acontecendo em uma notificação. E mesmo que ela se utilize deste meio para tentar descobrir o que está acontecendo na notificação, o RTD ele vai ter a cautela de não explicitar, ou seja, de não publicizar essa relação que pode vir a frustrar a intimação, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Essa interpretação, esse itemzinho, ele é muito bonito nesse sentido, porque ele privilegia a oponibilidade erga omnes, ou seja, a publicidade do ato que foi registrado ali como um ato perfeito. Porém, a pendência de uma notificação de uma relação contratual oriunda daquele contrato, ela não vai ser externada para aquele que vá buscar uma certidão daquele contrato, ou seja, uma certidão daquele registro, propriamente dito. Tá? Então, muito cuidado com isso. Superado ainda essa questão, 42.12, o oficial poderá, mediante expresso requerimento do apresentante do título, promover notificações mediante o envio de carta registrada, né, entendendo os perfeitos do ato quando a devolução do próprio AR. O oficial poderá convocar o notificando por escrito a comparecer na serventia, né, do RTD, né, para que ele tenha ciência, né, do teor dessa notificação. E o 44 diz, né, que se for a notificação realizada, né, as diligências feitas por um escrevente designado, tem que ser autorizado pelo juiz corregedor permanente. Do item seguinte, 46, vai falar do cancelamento, tá, de registros e averbações. Muito cuidado, tá? Ele será feito em virtude de sentença, documento autêntico de quitação aqui tido com reconhecimento de firma, exoneração do título registrado, que deverá trazer o reconhecimento de firma. Tá? Então aqui também a hipótese de necessidade de reconhecimento de firma, até mesmo de exoneração de título registrado. Então a hipótese de cancelamento de registro ou averbação. Tá? Então vai ser averbado o cancelamento do registro ou averbado o cancelamento de uma averbação. Item 47. Para o cancelamento do registro do penhor, deverá ser exigida a quitação do credor com firma reconhecida, se respectivo documento for particular, se for público não precisa. E da autenticação ali, nós já tratamos do item 49, o que é a chamada autenticação dos microfilmes, né? O que a gente tem por isso aqui, né, de tão importante e relevante nesse sistema. A autenticação de microfilmes e fotogramas deles extraídos para sua autenticidade, prova data da validade perante terceiros na forma da lei e atribuição privativa do RTD. Então aqui é uma atribuição, né, de cópia de microfilme, ou seja, a autenticação de cópias de microfilme, ou até mesmo efetivamente a autenticação do próprio microfilme.
onde o registrador da RTD ele vai chancelar, né, o início desse filme, né, de um rolo, porque o microfilme, para quem não conhece, é como se fosse um rolo, né, de câmera daqueles antigos, né, que a gente já não trabalha mais hoje, né, com uma das câmeras digitais, né, celulares. Então nada mais é do que um rolo, né, de filme de câmeras, onde o registrador da RTD ele vai autenticar as pontas para que não tenha alteração desse documento, ou até mesmo uma réplica desse filme, que é, na verdade, uma cópia, né, desse próprio filme, que o registrador de títulos e documentos ele vai autenticar. E para a autenticação de microfilmes deverão ser exigidos, né, ele pede aqui uma série de itens, aqui é o requerimento, o filme original da câmera, o rolo cópia, termo de abertura e encerramento desse livro, termo de correção ou emenda, né, quando tiver algum problema nesse livro, que essa emenda e correção também será, né, chancelada, né, para garantir essa segurança, e o certificado de garantia dos serviços, né, quando executados por empresa especializada, autorizada, tá aqui pelo Ministério da Justiça, igual a gente tratou lá atrás. E nesse caso, né, o oficial deve verificar, né, na autenticação de microfilme se o original e a sua cópia são idênticos, né, assim como realiza uma autenticação de cópia lá no tabelionato de notas, se o filme está legível e íntegro, se os termos possuem elementos de localização no conteúdo do filme e se o responsável pela microfilmagem possui autorização do Ministério da Justiça, tá? Conforme a legislação específica. 52, presentes todos os requisitos, será expedida a certidão de validade do microfilme, tá? Então, que não é uma certidão de cópia, que é para autenticação do próprio microfilme original, ou, se for solicitada, né, uma autenticação da cópia do microfilme, ele também expedirá uma certidão de cópia de microfilme, ou seja, ele vai ter que validar o microfilme original e expedir a respectiva cópia. E o que ele pode fazer também, tá, em relação a isso? O microfilme, né, que é uma questão muito interessante, está lá no 53, ele pode extrair uma informação desse microfilme e torná-la física num papel. Assim como a gente trabalhou, né, naquela aulinha de notas que eu dei para vocês da materialização e desmaterialização de documentos digitais para meio físico, antigamente, quando nós não tínhamos um fenômeno da digitalização, trabalhava-se com microfilme nesse sentido, ou seja, o microfilme, né, que é uma mera, né, uma fotinha, né, pequena, né, nada mais é do que uma foto do documento no filme, onde o registrador da RTD, ele detendo a máquina competente, ele consegue ampliar essa cópia, colocá-la, né, numa folha, né, por meio de impressão, ou até mesmo verificando a olho nu e datilografando, né, o teor desse documento, e ele consegue fazer basicamente uma, entre aspas, tá, que eu estou dizendo aqui, uma materialização desse documento, ou seja, ele tira a foto do microfilme como se ele estivesse revelando um filme daquele documento que está no microfilme. Então ele revela, né, nada mais ele traz para o meio físico. Isso precisa obrigatoriamente no item 53.3, a imagem deve estar legível a olho nu, obrigatoriamente, né? Não pode ser feito, né, de maneira pequena, né, miniatura, que não seja verificável, né? Não teria validade nenhuma, não teria função nenhuma. E deverá ser sempre, né, colocada a inscrição lá do item 54 de que ele autentica, né, a presente cópia, né, de determinado documento que confere com a fotograma extraído do microfilme ou microfiche objeto do registro número X. Lembrando que esse microfilme será efetivamente registrado. Feito isso, pessoal, nós terminamos então esse mais um vídeo, né, de RTD e até a próxima aula. Tchau, tchau.